E eu tava pensando na diferença do Evangelho de Jesus para uma seita, né? O Evangelho de Jesus, ele tem um caráter missional. Então nós não acreditamos numa separação física. Seria assim, você se fechar num lugar, não querer se misturar com ninguém, sabe? Poderia dizer que não à toa que o primeiro milagre de Jesus acontece num casamento e não numa igreja. Uma oração muito importante de Jesus: eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Geralmente quem quer se fechar, ficar alheio à cultura, tem um comportamento de seita. Excluo da sociedade. Desde que, se eu me excluo da sociedade, não existe a possibilidade de redenção e nem de transformação da sociedade. Porque eu não tenho contato com a sociedade. Isso é uma seita. Grupo que convive apenas com aquele grupo e pensa somente naquele grupo. De forma ilustrativa, então, Jesus em seu ministério curto, de 3 anos, andou com todo tipo de pessoa, se relacionou com todo tipo de cultura, com outras crenças, com outros hábitos, sempre trazendo o evangelho a pessoas que estavam fora do estereótipo, fora do que se entendia ser alguém de Deus, trazer a luz para lugares que ainda não tinham tido acesso. Todo religioso flerta com uma ideia de seita. Um mundo que funciona só para si, a partir dos seus costumes, só para o seu grupinho. Os judeus eram separatistas a tal ponto. Por exemplo, se alguém estivesse leproso, era colocado para fora da cidade, porque eles tinham medo de serem contaminados por esse leproso. Quando o oposto disso, Jesus toca no leproso para purificar o leproso, dando um recado que o evangelho está para purificar o impuro. Tem medo de ser contaminado pelo impuro. Do assunto Copa do Mundo. Obviamente, uma igreja vai transmitir o jogo de futebol. Será que isso é certo? Gente, a igreja não é um ente alheio à cultura. Ela está dentro da cultura. Transmitir um jogo de futebol na igreja, numa Copa do Mundo, mostra que a igreja participa da cultura. E a igreja tem que participar da cultura, porque nós não acreditamos numa separação física, mas numa separação se comportar diferente estando no mesmo lugar. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não tem como fazer diferença no mundo estando fora do mundo. E é claro que você não vai praticar a maldade, mas muitas vezes para levar a bondade você vai precisar conviver com o malvado. O sal que não está num lugar que precisa de sal, ele não faz diferença alguma. Tantas metáforas utilizadas pelo evangelho e que algumas igrejas ainda não compreenderam.